Olá amigos, este é o canal do Zaraba e hoje voltamos a abordar o assunto do momento, que é esse pandemônio, junto com a pandemia que se alastra pelo mundo afora, sob pretexto de guerra, de luta antirracial, antidemocrática, esse palavreado todo que nós já conhecemos, que é usado pela extrema esquerda e por terroristas para acabar com a família, acabar com o Estado de Direito, acabar com a verdadeira democracia nos países ocidentais e nos países onde o conservadorismo ainda permanece forte. Lembrando que o conservadorismo, dos seus pilares é a família, é a crença em Deus, é o cristianismo, contra os quais esses demônios, agora que estão soltos por toda a parte da terra, começaram a mostrar suas garras. Inicialmente nos Estados Unidos, denominado Antifas, veja bem, o mesmo, eles começaram a fazer essas ações utilizando o pretexto da morte de um policial, de um negro, George Floyd, e para implementar essa luta, a princípio antirracial. Mas veja, eles mataram um policial negro ontem, David Dorn, homem afro-americano que foi morto a tiro por saqueadores enquanto tentava defender sua comunidade, sem o dinheiro proveniente de celebridade, que em vez disso angaria fundos para resgatar criminosos. Foram feitas uma vaquinha que arrecadou quase 150 mil dólares para a família. Veja a notícia. Dom, 77 anos, levou um tiro na cabeça depois de tentar repelir saqueadores de uma loja de penhores que estava ao qual ele fornecia segurança em St. Louis. Imagens de vídeo mostram Dom morto na calçada, enquanto a pessoa que filma o vídeo pergunta aos saqueadores que o mataram. E todas as TVs. Aqui está o policial aposentado que foi assassinado. Nem vou passar esse vídeo não. O chefe de polícia de St. Louis, John Hayden, disse aos repórteres que Dorn, pai de 5 filhos, era um bom capitão e era procurado pelos oficiais mais jovens do departamento para se aconselharem. David Ellison, policial aposentado de St. Louis City, disse que Dorn o ajudou a escapar da pobreza e se tornar um policial. David Dorn era um grande homem. Ele era justo. Era o cara mais aliado e limpo. E o terror não para por aí. Nos Estados Unidos tivemos também notícias que esses antifas incendiaram prédios com crianças dentro e fazendo barricada, impedindo o socorro dos bombeiros. Mas quem são eles? Esse movimento é uma conglomeração de grupos de esquerda. A principal característica dos grupos Antifa é a sua oposição ao fascismo, por quaisquer meios necessários. Ele atua como táticas de militância em protesto e expondo identidade de nazistas e fascistas, e realizam manifestações contra a direita. Têm tendência a ser capitalistas e são predominantemente militantes de esquerda, incluindo anarquistas, comunistas e socialistas. O seu foco foi declarado é lutar contra a direita, que eles chamam de extrema direita, e contra movimentos racistas, xenófobos e supremacistas brancos. O movimento se estrutura em parte na tradição antifascista nos Estados Unidos, que remonta a um século atrás, traçando suas raízes nos anos 1920 e 30,
quando militantes esquerdistas que buscavam a união da esquerda yankee estavam envolvidos em conflito contra a organização pró-nazistas estadunidense, entre elas a Friends of New Germany. A linhagem Antifa na América pode ser traçada da Alemanha de Weimar, onde o primeiro grupo conhecido por Antifa foi o grupo Antifascismo Action, formado em 1932 com o envolvimento do Partido Comunista Alemão. Veja bem, meus amigos, né, que esses arruaceiros, esses terroristas, a origem deles é do Partido Comunista Chinês. Eles fazem parte do Partido Comunista Chinês e usam toda a estrutura do Partido Comunista, entre os quais o Partido Chinês, que eu citei há pouco, desculpa, para implementar as suas agendas de destruição, de baderna e de confronto e de morte. Eles não têm alma. São filhos do Satanás. E eles são financiados por esse cara aqui. Olha aí que aparece aí. Jorge Soros e Fernando Henrique Cardoso. Essa de vermelho aqui chama Leona Zabó, que nada menos tinha sido amiguinha de Sérgio Moro, que foi nomeada para um conselho lá do Ministério da Justiça. Mas os conservadores descobriram e fizeram com que Moro recuasse nessa atitude. É uma abortista, uma desarmamentista e defensora de todas as agendas de destruição da família e da democracia em todo o mundo. Aqui no Brasil, ela tem uma ONG que é financiada por esse inimigo do mundo, esse filho do Satanás chamado Jorge Soros. Jorge Soros, ele financia esses movimentos em todo o mundo, através de criação de ONG, institutos, fundações, da qual, inclusive, a fundação lá do Instituto lá de Fernando Henrique Cardoso é sócia, também tem dinheiro de Jorge Soros, a Associação Brasileira de Jornalistas Investigativos também é financiada por ele. Essa associação de jornalistas que o trabalho deles é investigar onde estão os conservadores, os jornalistas de direita, para caçá-los e censurá-los e tapar suas bocas, tirar toda a condição da ação dessas pessoas. Para isso que serve. Assim como também vários outros institutos, né? Inclusive esse que instituiu o Marco Civil, aprovado no governo da Dilma da Dilma terrorista, também foi financiado por ele. Temos aqui muita gente ligada a Jorge Soros, jornalistas, vários jornalistas da TV Globo, da Folha de São Paulo, de toda a imprensa. Eles têm uma boquinha, aliás, eles são alimentados por esse indivíduo satânico. Não tenha dúvida de que o satanismo impera em todas essas operações. Jorge Soros está aqui, financia todos esses movimentos de esquerda e até mesmo ONGs, né, de apoio ao racismo negro, a Marielle, para conseguir eleger negras no Congresso Nacional, e utiliza o mandato desses negros e desses pistolistas para implementar suas mudanças no Legislativo, e também tem sua mão no Judiciário, como o próprio Sérgio Moro, que era juiz, foi ministro, e sabendo nós que toda a Corte Suprema, aquela casa de horror chamada STF, todos aqueles que a compõem também são alinhados às políticas nefastas e satânicas desse sujeito que deveria ser eliminado da face da terra, juntamente com todos os seus seguidores. Luciano Huck, John Lehmann, aliás, esse Lehmann, né, que é Tabata Amaral, todos esses esquerdistas
são financiados, de certa forma, indiretamente, por George Soros. Meus amigos, nós estamos numa luta espiritual. O que acontece no céu, acontece aqui na terra. E a Bíblia já falava, né? As profecias diziam que os demônios seriam soltos. Eles estão soltos, atacando de todas as formas o mundo inteiro, e aqui no Brasil. O Brasil não é exceção. Temos aí todos esses esquerdistas dominando a mídia, a imprensa, e temos esse inquérito ilegal, inconstitucional, tocado pelo sinistro Alexandre de Moraes, cuja relação de canais, de jornais, são todos de direita que estão nesse inquérito. Não tem nenhum de esquerda, que são os verdadeiros propagadores de fake news. Eles querem calar a voz dos conservadores. Eles querem calar a nossa voz, a voz dos cristãos. Eles também estão infiltrados na Igreja Católica, em igrejas pentecostais e claro, né, em todas essas organizações aí, como a própria maçonaria, que não é uma igreja, mas tem seus ritos secretos satânicos. Então, meus amigos, temos que rezar todo dia. A oração de todos nós brasileiros essas orações chegam aos céus. E Deus vai nos ajudar. Veja bem, Deus tem nos ajudado, fazendo com que esses filhos, esses adeptos do Satanás, como esses ministros e deputados, tropecem em suas próprias armadilhas, acabam fazendo coisas erradas e vão cair sistematicamente nos erros, para que sejam expostos a todos a verdade. Nós temos que buscar a verdade, então não se iluda. As nossas orações, sim, têm um efeito muito forte na condução do nosso país e na nossa defesa, na defesa da família, na defesa de um governo honesto, sem ladrões. O que eles querem é uma ditadura para continuar roubando e entregando as riquezas do país para os comunistas, principalmente China. Rezemos, meus amigos, rezemos. Veja bem, aqui em Oséias, no capítulo 4 do Antigo Testamento, ele diz, no versículo 6, olha só que Oséias diz, naquela época, né, e que nós estamos vivendo hoje. Abre aspas, o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porquanto rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esqueceste da lei e do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Quanto mais eles se multiplicaram, tanto mais contra mim pecaram, e eu mudarei a sua honra em vergonha. Alimentavam-se do pecado do meu povo, e de coração desejam a iniquidade dele. Por isso, como é o povo, assim será o sacerdote, e castigá-lo-ei conforme os seus caminhos, e lhe darei a recompensa das suas obras. Comerão, mas não se fartarão, entregar-se-ão à luxúria, mas não se multiplicarão, porque deixaram de atentar para o Senhor. A incontinência e o vinho e o mosto tiram o entendimento. O meu povo consulta o seu pau, e a sua vara lhe dá respostas, porque o espírito de luxúria os enganou. E eles, prostituindo-se, abandonam o seu Deus. Sacrificam sobre os cumes dos montes, queimam incenso sobre os outeiros, debaixo do carvalho, do álamo e do terebinto, porque é boa a sua sombra. Por isso as vossas filhas se prostituem, e as vossas noras adulteram.
E não castigarei vossas filhas quando se prostituem, nem vossas noras quando adulteram, porque os homens mesmo com as prostitutas se desviam, e com as meretrizes se sacrificam, pois o povo que não tem entendimento será transtornado. Ainda que tu, ó Israel, te queiras prostituir, contudo não se faça culpado, Judá. Não venhais a Gilgal, e não subais ao Betlehem, nem jureis, dizendo, vive o Senhor. Porque como a novilha obstinada se rebelou, Israel, agora o Senhor os apacentará como a um cordeiro num lugar espaçoso. Efraim está entregue aos ídolos. Deixa-o. Acabando eles de beber, lançam-se à luxúria. Certamente os seus príncipes amam a vergonha. Um vento os envolveu nas suas asas, e eles se envergonharão por causa dos seus sacrifícios. Esse é o capítulo 4 de Oséias, do Antigo Testamento. Lembrando, meus amigos, que nós estamos vivendo algo parecido. O povo está afastado de Deus, as igrejas estão fechadas, os padres acovardados. Não se pode reunir mais pessoas sobre esse pretexto desse vírus. Isso é bobagem. Veja as aglomerações que esses baderneiros, esses terroristas fizeram. Tudo isso não passa de uma manipulação, assim como esse uso da focinheira. É a marca, tanto o distanciamento quanto a focinheira, são símbolos da escravidão, da submissão nossa aos ditadores, aos filhos do Satanás. Reajam, não aceitem a escravidão, rezem, permaneçam fiéis ao Senhor, porque Ele não abandona os seus filhos. Muito obrigado e até o próximo vídeo.